Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Começaram aí as discussões, novamente, em torno do regime de recuperação fiscal que promete, segundo informações do próprio governo, resolver um problema de uma dívida bilionária no estado de Minas Gerais, que poderá ser aí amortizada, que poderá ser suspensa, para que o estado de Minas Gerais possa resolver o seu grande problema, que é o déficit nas suas dívidas públicas, nas suas contas públicas, que é o problema do buraco pelo qual o estado de Minas Gerais acabou de sair, segundo informações do próprio governador Romeu Zema. Bom, as discussões começam acaloradas na Assembleia Legislativa, com falas dos deputados da oposição, da base e de oposição do governo, que prometem aí lutar contra esta situação que foi aplicada no Rio de Janeiro e que está criando transtornos aí em vários estados da federação. A questão gira em torno, pessoal, da publicação de um parecer informado aí pelo deputado Ulisses, que é deputado na Assembleia Legislativa, e apresentou este documento que ele conseguiu obter do governo federal. É a nota técnica MG RRF, Regime de Recuperação Fiscal de número 4, Despesas de Pessoal 2022, que o governo não informou corretamente as verdadeiras intenções do plano de regime de recuperação fiscal. É um nome muito bonito, mas que esconde por trás desses papéis algo muito perigoso, algo que seria perverso para a saúde do estado de Minas Gerais. E ele vai citar aqui, por exemplo, com base inclusive na Lei Complementar número 159, essa lei de 2017, que instituiu em âmbito federal o regime de recuperação fiscal dos estados e também do Distrito Federal. Bom, pessoal, eu vou passar para vocês, lá no seu artigo 8º desta Lei Complementar 159, lá vai falar sobre as vedações ao Estado durante a vigência do regime de recuperação fiscal. São vedados aos estados concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros dos poderes ou órgãos, servidores e empregados públicos, de militares, exceto aqueles provenientes de sentença judicial transitada em julgado. Tem as ressalvas aqui, pessoal. Criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. 4. Admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições de... Atenção, pessoal. Então não pode admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições de... Atenção, letra A. Cargos de chefia e de direção e assessoramento que não acarrete aumento de despesa. Contratação temporária, pessoal. E temos também a vedação em relação à realização de concurso público, ressalvada a hipótese de reposição prevista na linha C do inciso 4. Essa reposição se refere tão exclusivamente aos cargos vagos, mas também temos, pessoal, um parecer, que é um documento aqui, ó, houve um parecer, pessoal, lá do Ministério da Economia, da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento, onde ela faz algumas observações, inclusive algumas críticas ao documento, ao parecer, à nota técnica NGRRF número 4, que fala das despesas de pessoal. Então ela faz aqui algumas observações importantes e que ao longo do vídeo vocês vão acompanhar aí, pessoal. São muitas observações, inclusive uma projeção aqui do estado de Minas Gerais para um cenário, né, grande, um cenário aí que eu diria de alguns anos, em que ia projetar um percentual, e este percentual calculado aqui seria completamente diferente. A crítica seria que o Estado apresentou um percentual muito otimista, sem levar em considerações
em consideração as oscilações do mercado, as oscilações da economia. Bom, aqui grosso modo explicando para vocês. E dentre outros pontos importantes aqui, também diz respeito a registro de transferências constitucionais e legais a municípios, como dedução para a formação do Fundeb, né, pessoal? Inclusive tem sugestão aqui, a Secretaria adota o lançamento desses valores como despesa e solicita ao Estado que, excepcionalmente, no âmbito do regime, adote essa prática. Bom, é porque o Estado ia fazer o lançamento, na verdade, pessoal, como dedução de receita. Então a recomendação é que seja lançado aí como despesa. Bom, tem outros pontos aqui, duplicidade, incompatibilidade entre valores, muita informação importante que eu poderia deixar aqui, apresentar para vocês nesse momento, mas que eu vou deixar na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar. Inclusive alguns apontamentos críticos em relação à necessidade de ressalvar contratações por concursos públicos em 2023, né? Incorporação dos valores de algumas tabelas aqui, necessidade de ressalvar contratações. Ele vai dizer sobre a questão sobre o Estado, como pretende contratar pessoal no ano de 2023, os dispêndios relacionados a essas admissões precisam estar ressalvados, não podendo constar no cenário base, uma vez que o Estado já está sujeito às vedações do regime. Bom, gente, são muitas informações, mas esse documento vou deixar disponível para que vocês possam acompanhar. O mais importante agora é vocês, olha aqui, inclusive nós temos aqui notícia do jornal Estado de Minas, que saiu agora, pessoal, aqui, ó, salário dos servidores de Minas gera novo embate entre Zema e oposição. Petista diz que proposta de recuperação fiscal do governo estadual contém mecanismo que barra reajuste nos vencimentos do funcionalismo. Líder governista nega aqui. Vamos ler só o primeiro parágrafo do jornal Estado de Minas, está dizendo assim, ó: o salário do funcionalismo público mineiro é o fio condutor do primeiro embate entre o entorno do governador Romeu Zema, do Partido Novo, e deputados estaduais de oposição nesta nova legislatura, iniciada há um mês. Nessa terça-feira, foi no último dia 7 de março, a Assembleia Legislativa, o líder da coalizão antagônica ao governo, Ulisses Gomes, apresentou documentos que, segundo ele, mostram a intenção de Zema de não aumentar os salários do funcionalismo público após a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. Pessoal, olha, eu não vou ler a matéria toda porque tem aqui o direito autoral, mas enfim, vou deixar também este material na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar. Segundo informações do professor Cleito, deputado Cleito, não haveria necessidade do Estado de Minas Gerais aderir ao regime de recuperação fiscal, porque ele tem aí uma sugestão para apresentar. Então vale a pena você acompanhar esse vídeo até o final. Vamos então, pessoal, verificar agora, acompanhar esse vídeo importante, esse embate que aconteceu com denúncias, com reclamações feitas aí pelo deputado estadual Ulisses, líder da oposição no governo. Olha aí, pessoal, vamos acompanhar comigo na tela para você. Eu queria trazer porque uma das pautas fundamentais do nosso debate em Brasília foi discutir nos ministérios, em especial o Ministério com o ministro Padilha e no Ministério da Fazenda com o ministro Haddad, qual é a proposta de regime de recuperação fiscal que o governo de Minas busca como solução para Minas Gerais. Sabe aquela expressão popular, deputado Jean, comprar gato por lebre? E eu acho que é isso que está acontecendo em Minas Gerais, porque é exatamente o que o governador está fazendo. É isso que o Zema quer fazer com o chamado regime de recuperação fiscal. O nome pode parecer até bonito, mas que na prática não é nada mais do que um regime de falência do serviço público. Dentro da proposta, que muitos aqui já conhecem, mas ele engana a população, serão 10 anos sem acontecer nada em Minas Gerais. 10 anos de vigência desse programa e os prejuízos para a população serão e são incontáveis. Um dos mais devastadores é e será o congelamento dos salários dos servidores públicos e a proibição
dos concursos públicos. Imagina você, trabalhador, trabalhadora, ficar uma década. A gente vê muita gente reclamar 1 ano, 2 anos, o último mandato, 4 anos, mas ficar uma década sem recomposição inflacionária do seu salário e chegando daqui 10 anos, ele valendo nessa lógica metade do que vale hoje. Imagina ir a um posto de saúde, ir num hospital e não ter médico, não ter medicamento, não ter enfermeiro. Imagina numa escola não poder contratar professores. Imagina na segurança pública não poder aumentar o efetivo e garantir a segurança na sua cidade, no seu bairro. Porque a consequência desse famigerado regime de recuperação fiscal é a falência do serviço público. Porque quando ele não valoriza profissionais, quando ele não amplia o serviço, é isso que vai acontecer. E é isso que nós fomos discutir em Brasília e confirmamos. Porque até então, o que o governo Zema faz é esconder informações, não informar a cada um o que realmente ele busca e o que ele defende no regime de recuperação fiscal. Está escrito na lei que cria o regime de recuperação fiscal. Não pode contratar e não pode ter reajuste de salário. Então não é mentira falar aqui que a consequência do regime é o desfacelamento das políticas públicas e do serviço público. Porque se você congela salário e não contrata servidores, você vai diminuir serviço público na ponta. E o que faz o Zema para convencer o cidadão, para te convencer de que esse regime pode ser bom? Simples, ele mente. Mente a todo momento. E eu quero aqui, para dizer que a gente não está falando nada em nome dele, compartilhar uma das falas do Zema, uma entrevista que ele deu numa TV em Juiz de Fora durante a eleição. E essa renegociação, esse regime, não retira nenhum direito de ninguém. Muito pelo contrário, ele é que vai propiciar que o Estado tenha uma saúde financeira adequada, que continue pagando em dia os seus compromissos, que possa todo ano estar fazendo uma recomposição salarial de quem trabalha no Estado, que possa estar mandando dinheiro para as cidades. Deputado Leleco, nessa entrevista, o governador diz, então, há cerca de 4 meses atrás, o governador diz nessa entrevista que haverá recomposição salarial, que é um absurdo acontecer isso, que o Estado não pode deixar de recompor o salário desses servidores que merecem. Isso ele fala na entrevista como candidato. Depois, veja o que ele fala sobre os concursos públicos. Inclusive, o regime de recuperação fiscal é que vai proporcionar a realização de concursos, tem de ficar muito claro. Ele é que vai dar essa folga no caixa e que vai proporcionar que novos profissionais, principalmente para a educação, venham a ser contratados. Então ele diz, primeiro, que vai ter reajuste, que é mentira quem fala, como a oposição, os sindicatos, ou quem é contra o regime, diz que nós estamos mentindo. Que quando a gente fala que a lei está dizendo que não vai ter, e que o governo nega isso, ele está dizendo que nós somos mentirosos. Então ele diz que, deputado Sargento, que haverá recomposição dentro do regime de recuperação. Ele diz nas entrevistas que haverá concurso público, e ele diz, além disso, ele fala, publicado, em matéria publicada no portal da Agência Minas, ele diz ainda que a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação não impede a realização de concurso nem de aumento de salário. Aquilo que ele deu em entrevista saiu publicado também no site, na página, está aqui publicada na Agência Minas. A adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal não impede a realização de concursos públicos ou reajuste salarial. Outro ponto, aí diz assim na matéria do site do governo, outro ponto equivocadamente difundido é a adesão do regime de recuperação fiscal, que ele resultaria no congelamento de auxílio dos poderes e que a recomposição salarial dos servidores estaria limitada à perda inflacionária. Então, isto é o que o governo Zema diz, publicamente. Agora, vamos seguir aqui, que eu vou dizer para vocês o que está registrado nos documentos que ele encaminhou ao governo federal, o que ele protocolou, deputado Betão, em novembro do ano passado, e eu vou compartilhar com Vossa Excelência os documentos, a nota técnica da Secretaria de Estado da Fazenda, que propõe exatamente isso, o congelamento
do salário dos servidores nos próximos 10 anos. Então, ele publica, diz publicamente uma coisa, mas oficialmente faz outra. Ou seja, ele engana, ele mente, ele maqueia essa lógica do regime de recuperação para as pessoas acharem que isso será bom para as pessoas. Pelo contrário, será penoso ao trabalhador, aos servidores públicos e, consequentemente, às pessoas que dependem desse serviço. Então, não tenho dúvida em dizer que o governador mente descaradamente. Os deputados e deputadas do nosso bloco estiveram em Brasília e nós vamos buscar essas informações ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Fazenda, que nos encaminhou, e eu vou compartilhar com cada deputado e deputada exatamente as informações oficiais do governo do Estado para o governo federal e as do governo federal para o Estado, informando com relação à proposta do regime de recuperação fiscal. E está aí a prova do regime, sem dúvida nenhuma, é uma cilada. A nota técnica do governo, que o governo do Estado enviou à Secretaria do Tesouro Nacional, em novembro do ano passado, em 2022, a projeção de despesa de pessoal do Poder Executivo de 2023 a 2033, nos próximos 10 anos, a contar deste ano até 2033. Nesse documento, que eu tenho ele aqui, vou compartilhar com todos que se interessarem, o governo do Estado deixa claro que não haverá aumento de salários para todas as categorias, nem realização de concurso público até 2033. Veja a contradição. Eu acabei de compartilhar 2 entrevistas que ele fala exatamente o inverso disso. Um documento da página da Agência Minas, mas o documento que ele oficializa o governo federal é exatamente o contrário disso. Bem diferente do que o governador diz, tentando ludibriar a população mineira. A nota diz que haverá crescimento vegetativo da categoria, que contempla apenas algumas concessões, como quinquênios e adicional por tempo de serviço, por exemplo. Vamos lá. Essa nota técnica de Minas Gerais, número 4, despesas de pessoal. Essa nota enviada em 7 de novembro de 2022 e assinada por Felipe Magno Parreiras de Souza, subsecretário de Planejamento e Orçamento, e Túlio de Souza Gonzaga, superintendente central de Planejamento e Orçamento, diz o seguinte no seu item 3 do documento: projeção de despesa de pessoal do Poder Executivo de 2023 a 2033. Abre aspas. A partir dos valores reestimados para as despesas de pessoal no exercício financeiro de 2022, já incorporando os impactos esperados no reajuste salarial concedido ao funcionalismo público, realizou-se a projeção para o exercício de 23 a 33. O fator de correção utilizado foi o percentual de crescimento vegetativo da categoria a qual pertence cada dotação orçamentária, incorporando ainda os concursos previstos para o exercício 2023, fecha aspas. Ou seja, professores, profissionais de saúde, policiais, servidores de todas as áreas não terão sequer recomposição inflacionária até o ano de 2033, conforme o documento da Secretaria da Fazenda, protocolado no Ministério da Fazenda, solicitando e encaminhando informações para adesão ao regime de recuperação fiscal. Não terão sequer, repito, recomposição salarial. Não estou falando aqui de aumento salarial, deputado Betão. Estou falando que por 10 anos, os servidores não conseguirão acompanhar sequer a inflação. E o governo do Estado vai além. Esse congelamento vale para os servidores de todos os poderes. A projeção de despesa de pessoal dos outros poderes, a projeção de despesa de pessoal em cargos sociais dos outros poderes foi análogo ao do Poder Executivo, para os anos anteriores, de 24 a 33. Na prática, isso vai representar por uma década o apagão total nos serviços essenciais que o Estado tem a prestar à população. Nós temos problema com as estradas que estão abandonadas, causando centenas de acidentes no nosso Estado. Eu apresentei, deputados, mais de 30 requerimentos informando vários lugares com problema de recuperação, e eu tenho certeza que se a gente for ouvir deputados que percorrem todos os cantos do nosso Estado, nós vamos ter centenas de problemas de falta de manutenção, problemas nas escolas, o sucateamento, a desvalorização, problema na segurança pública, problema gravíssimo na saúde pública. E é esse sucateamento que ele será ampliado, infelizmente, na situação quando o governo se propõe assinar o regime de recuperação fiscal. O regime propõe a privatização de estatais
que são lucrativas no Estado, e nós não podemos aceitar isso. Então, eu não tenho dúvida que nós vamos ter oportunidade, presidente, de debater isso com mais tempo em outros momentos. A oportunidade aqui hoje é de trazer as informações que o governo federal disponibilizou no site da Fazenda, que contrapõe claramente o discurso que o governador Zema coloca para a sociedade, mentiroso com relação ao regime de recuperação fiscal. O governo que tem dinheiro em caixa hoje e sucateia os serviços públicos com mais de 26 bilhões de reais em caixa, guardando dinheiro, deputada Lohana, nossa presidenta. É um absurdo a gente ver essa situação calado. E o papel da oposição aqui é buscar soluções, mas num debate transparente, claro e verdadeiro, o que não é aquilo que faz com que o governador Zema fale uma coisa para a população e assine um documento com o governo federal. Então, nós vamos compartilhar esse documento com todos os deputados e deputadas, com os sindicatos que estão aqui hoje, com a imprensa, para que a gente deixe claro a verdade. O que o governador Zema está dizendo para fora não é aquilo que ele assinou e encaminhou ao governo federal. A projeção de crescimento de pessoal não foi considerada na atualização que ele apresenta. E eu vou repetir, o que a Secretaria, para encerrar, o que a Secretaria do Tesouro Nacional alertou a todos, deputado professor Cleiton. A própria Secretaria, em novembro do ano passado, alertou o governo que nem mesmo a garantia constitucional prevista no reajuste do piso nacional salarial está prevista no regime de recuperação apresentado pelo governador Zema. Ou seja, a própria Secretaria do Tesouro Nacional questionou o governo da forma como ele apresenta o programa, sem garantia de reajuste salarial e sem a garantia do piso nacional salarial. O regime de recuperação fiscal, o Estado, ele precisa atender 4 exigências da Secretaria do Tesouro Nacional e do Ministério da Fazenda para que essa adesão aconteça. Na semana passada, quando nós nos debruçávamos sobre o regime de recuperação fiscal, dessas 4 exigências, o governo de Minas atendia apenas uma. Pelas informações do deputado Ulisses Gomes, servidores e servidoras do Estado, o governo de Minas não atende mais nenhuma. Então, não há razoabilidade, legitimidade nenhuma para se discutir regime de recuperação fiscal. Nós temos uma solução e uma alternativa para resolver praticamente o problema fiscal do Estado de Minas. Nós estaríamos resolvendo 2 problemas. O primeiro problema, ao federalizar a CEMIG, ao conceder a CEMIG para a União, nós estaríamos quitando uma boa parte da nossa dívida e, ao mesmo tempo, a União, ao deter o controle da CEMIG, ela ficaria a 3% da compra de ações para que a União voltasse a ter o controle sobre a Eletrobras. Nós estamos falando de um setor que é um setor de soberania nacional, de garantia da autonomia de um povo, da garantia do controle econômico da nação sobre esse setor que é extremamente estratégico. Em Brasília, existe também, você que é mineiro, que é mineira, uma empolgação enorme quando nós apresentamos o projeto para federalização da Codemig. E quando a gente fala de Codemig, é interessante que grande parte dos mineiros não sabem o tamanho da riqueza que nós temos nas nossas mãos. Nós estamos falando, deputado Betão, de uma companhia que exerce o controle sobre a maior mina de nióbio do planeta. Uma mina de nióbio que vai produzir nióbio para os próximos 500 anos. E, de acordo com uma avaliação feita por um especialista, um acadêmico da Universidade Federal de Ouro Preto, essa mina de nióbio, se ela fosse vendida hoje, ela teria um valor de 27 a 30 trilhões. Fiquem atentos. Daria para contratar quantos servidores fossem necessários em todas as instâncias do Poder Executivo de Minas Gerais, na saúde, na educação, na segurança pública, na retomada das autarquias. Nós estamos falando do maior case de sucesso, poucos mineiros sabem disso, da produção de grafeno.
já que a Codemig, no ano de 2015, através de 48 especialistas da UFMG, nós tivemos o início do projeto de sucesso aqui, quando esses 48 especialistas foram até a Indonésia para conhecer a tecnologia de transformação do grafite em grafeno. E, de repente, Minas Gerais, em pouco tempo, ultrapassa em 10 vezes essa tecnologia da Indonésia. Eu quero, inclusive, dizer que esse projeto aqui nessa casa tem que ser unânime, já que o então deputado federal Jair Messias Bolsonaro, ele sempre defendeu, deputado Betão, que grafeno e nióbio tem que ser de controle estatal, não pode ser da iniciativa privada. Ao mesmo tempo, nós estamos falando de uma companhia de desenvolvimento que possui um dos maiores núcleos de tecnologia da informação do planeta. Vocês sabiam, mineiros aqui, que nós temos na Codemig o maior núcleo de produção de games do planeta? Pouca gente sabe disso, produção de game, que é um negócio que traz rendimento para o Estado. E aí nós estamos oferecendo à União a possibilidade que o governo do Estado seja autorizado por essa Assembleia para que essas duas companhias sejam federalizadas. Porque nós estamos apresentando uma alternativa viável, até mesmo de quitação total da dívida, como eu ouvi em Brasília. Alguém em Brasília disse para mim, deputado professor Cleito, eu estarei com o presidente Lula para sugerir ao presidente Lula que ele comece essa negociação com Minas para perdoar a totalidade da dívida, porque essas empresas valem mais do que hoje o Estado de Minas deve à União. Imagina, governador Romeu Zema, o senhor sair do governo como o governador que quitou toda a dívida contraída por governos anteriores, inclusive pelo seu governo também, cuja dívida foi aumentada durante esses 4 anos, já que o senhor não pagou absolutamente nada, ficou esperando que essa Assembleia aprovasse essa lei draconiana, leonina, chamada Regime de Recuperação Fiscal, que nós não quisemos aceitar por goela abaixo, e cada dia que passa fica mais nítido e mais claro para a população mineira que essa Assembleia estava do lado certo da história. E quando a gente fala isso, é exatamente para oferecermos ao Estado uma alternativa viável, que não sufoque o nosso trabalhador, que não comprometa o serviço público de qualidade, que não estabeleça um congelamento de 9 anos de salário para o servidor público e impeça a chamada e a convocação de novos servidores públicos. Quando nós fazemos isso, nós estamos também clamando aqui a valorização do servidor público.